A OMS está propondo um acordo pandêmico, não sei se você está a par desse assunto. A OMS quer pegar todos os países, pegar 190 e tantos países para assinar um acordo pandêmico em 2024. Um professor da Universidade de Stanford deu uma declaração no The Guardian, né, e depois outra, se eu não me engano, no New York Times, e ele fez uma declaração assim bastante interessante. Ele disse o seguinte: quase metade dos bancos americanos estão submersos. Mais de 2.000 bancos americanos estão submersos, sem condições, tá? Ficando insolventes. Por que isso? Eles lançaram a sua moeda lastreada em ouro. Um Estado americano querendo emitir uma moeda dele lastreada em ouro. Eles têm essa autonomia lá? E a participação do dólar nas reservas mundiais dos países caiu agora para 58%. O dólar já foi quase 90% das reservas dos países, hoje está em 58%. Isso significa que a desdolarização continua forte. Uma outra coisa impactante que aconteceu é que um professor da Universidade de Stanford, chamado Amit Seru, deu uma declaração no The Guardian, né, e depois outra, se eu não me engano, no New York Times, falando sobre o sistema financeiro americano. E ele fez uma declaração assim bastante interessante. Ele disse o seguinte: não vamos fingir que se trata apenas do Silicon Valley Bank, aquele que faliu, e do First Republic. Quase metade dos bancos americanos estão submersos. Ora, são 4.800 bancos, e ele diz que praticamente em torno de mais de 2.000 bancos americanos estão submersos, sem condições, tá? Ficando insolventes. Por que isso, Betete? Eu já comentei uma vez, eu acho aqui, mas vou comentar novamente, e tem lá no 115. Os bancos pequenos e regionais, Betete, eles pegaram o dinheiro dos depositantes e investiram em títulos de longo prazo. Esses títulos onde eles botaram o dinheiro, títulos de longo prazo, muitas vezes são títulos pré-fixados. Os juros é pré-fixado, né? Muito bem. Vamos imaginar que você investiu, Betete, num título de longo prazo que rende 2% ao ano. Quando era zero os juros, 2% é um dinheirão. Tá certo? Era zero, não é? Muito bem. Você investiu num título de 2% ao ano com dinheiro dos depósitos, né? E os juros era zero, você está ganhando 2%. Agora que o juros está 3, 3,5%, esse seu título vale o quê? Nada, né? Porque se está se pagando agora 3,5% e você está recebendo 2%, os seus títulos perdem valor. Resultado, os bancos americanos estão tendo seus ativos depreciados. Se estima hoje que sejam 2 trilhões de dólares a menos que o valor de mercado, e principalmente os bancos pequenos e regionais, pequenos e médios e regionais, estão em muita dificuldade. Esse professor de Stanford falar isso chamou muita atenção. Ele deu uma entrevista, inclusive, no The Guardian, okay? Dizendo que mais de 2.000 bancos estão ficando insolventes dentro de 4.800. Por quê? Esse descasamento, nós chamamos isso em economia, em finanças, em auditoria, descasamento de fluxo de caixa. Okay? Eles têm longo prazo e estão tendo saques no curto prazo. Os títulos deles geram 2% ao ano, enquanto o juros atual é 3%. Então, eles estão com um problema sério, e tudo leva a crer que o sistema financeiro americano, os bancos, enfrentarão novos problemas em breve. Inclusive... Em breve é o quê, professor? Difícil precisar, mas nos próximos meses. Eu não creio que vai chegar a um ano. Tá? Depende só do nível de saques que houver. À medida que as pessoas começarem a migrar, e já estão migrando seus depósitos para os bancos maiores, os bancos menores não vão ter como pagar, porque são títulos de longo prazo. Tá certo? E aí a situação vai ficar muito mais difícil. Outra coisa importante, outra notícia que nós tivemos nos Estados Unidos, Betete, é a novela da aprovação do teto da dívida, né, dos Estados Unidos. De ontem para hoje, né? Foi aprovado ontem à noite, na madrugada, né, na Câmara. Na Câmara, ainda no Senado eu não vi, mas eu acho que ainda não chegou no Senado. O McCarthy fez um acordo com Biden, que a maioria dos conservadores considerou ruim,
porque uma condição sine qua non era que só poderia aumentar a dívida se cortasse despesa. Veja bem, eu vou fazer uma analogia para aqueles que nos ouvem e veem de uma maneira simples. Vamos imaginar que uma pessoa, todo mês, gasta mais do que seu salário. Ela vai ficando endividada, certo? E aí, as suas obrigações de pagar parcelas da dívida fazem com que cada mês ela fique mais endividada porque ela gasta mais do que recebe. É os Estados Unidos. Ele gasta mais do que recebe. Então, o único jeito de ele pagar é contraindo mais empréstimos. E isso é uma bola de neve. A dívida americana já está em 31,4 trilhões de dólares. Ele tem déficit interno, déficit externo. Muito bem. A previsão de déficit dos Estados Unidos é 1,4 trilhão ao ano. Okay? O que o McCarthy fez? Fez um acordo com o Biden e autorizou, dentro desse acordo, aumentar a dívida em 4 trilhões. Ou seja, se cobra 1,4 em 2 anos, faz 4 trilhões em 2 anos. 2 trilhões por ano, hipoteticamente. O que cobriria o déficit de 1,4 trilhão. Só que, em contrapartida, o Biden não assumiu cortes significativos de despesa. Porque o que os republicanos falavam? Tudo bem, eu te dou um oxigênio agora, mas equilibra as contas. De agora em diante, você só gasta o que recebe. Corta a despesa, tá certo? E só gasta o que recebe. Zero déficit. Não foi feito. O McCarthy, segundo o entendimento dos conservadores, principalmente o pessoal do Caucus, entenderam que ele foi fraco, né? Olha lá, Senado dos Estados Unidos quer aprovação rápida do projeto. No Senado vai ser mais fácil do que na Câmara, porque na Câmara a maioria era republicana, no Senado não é. Tá? Então eu acredito que será aprovado. Ainda não foi, mas será aprovado provavelmente. Então esse teto da dívida gerou uma confusão imensa. Na verdade, a dívida americana de 31,4 agora com 4 vai para 35 trilhões. Os Estados Unidos continuam endividados, sem condições de pagar. O juros está afogando os Estados Unidos no serviço da dívida. E aí é por isso que muita gente está pensando em moedas lastreadas em ouro. Por isso que o mundo está fazendo a desdolarização. Para você ter ideia, tem um projeto de lei no Texas para o Texas lançar a sua moeda lastreada em ouro. Um estado americano, que é o Texas, querendo emitir uma moeda dele lastreada em ouro. Eles têm essa autonomia lá? Ele pode fazer. Só que isso aí quebraria a base de uma federação que é ter moeda única, né? Seria um negócio assim traumático. O Texas já tem vontade de se separar dos Estados Unidos há um tempo, a Califórnia também. A Califórnia não vai querer se separar agora porque está numa decadência profunda, né? São Francisco virou um caos. Tem uma matéria mostrando a quantidade de fezes nas ruas de São Francisco, uma coisa absurda. Drogados, a parte central ali de São Francisco hoje está abandonada. Aliás, um outro problema americano é a questão imobiliária. Tanto em Nova York, quanto em São Francisco, quanto em Los Angeles, estão ficando com muitos imóveis vagos, sem inquilinos. Para vocês terem ideia, Nova York perdeu 500 mil moradores. 500 mil moradores de 2020 para cá. Ora, são imóveis que ficaram vazios. Sem pagamento, sem um inquilino, você não paga o empréstimo que pegou para construir. Ficando inadimplente, aquele banco que te emprestou, que já não está bem por causa daqueles títulos, vai ficar bem pior. Então, pode ser que haja uma crise no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Só quero lembrar mais antes de ir para a confusão que está tendo lá, lembrar que a OMS já declarou o fim da emergência pública do Covid, né, gente? Então, em tese, a OMS já declarou isso extinto. O que está acontecendo, e os republicanos nos Estados Unidos já se manifestaram, é sobre um rascunho, um draft que tem. A OMS está propondo um acordo pandêmico, não sei se você está a par desse assunto. A OMS quer pegar todos os países, 194 países, eu acho, tem detalhes lá no 115, tá? Se pegar 190 e tantos países para assinar um acordo pandêmico em 2024. Está aí no 115 os detalhes. Okay? Nesse acordo pandêmico, haveria a prevalecência da OMS quando declarada emergência sanitária de saúde mundial. Okay? Então, o que aconteceria? A OMS teria prevalência sobre as determinações de cada país. Os republicanos já disseram que não aceitam esse acordo pandêmico,
que está sendo negociado por uma diplomata americana, a Yamamoto, né, a pedido do Biden. O Trump tirou os Estados Unidos da OMS, o Biden colocou de volta e o Biden está ajudando aí nesse acordo pandêmico, né? E a Yamamoto, que é uma diplomata dos Estados Unidos, está negociando isso para 2024, ou seja, ano que vem. Ok? Bom, dito isso, né, antes de entrar na questão da guerra que está acontecendo entre a comunidade de inteligência americana e o Congresso americano, é importante falar sobre os riscos da IA, viu, Betete?